Eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu nunca falei antes, que era por que a gente largou o Brasil e o que nós tínhamos lá e se valeu a pena estar aqui hoje nos Estados Unidos. Então vai ser um vídeo bem diferente, uma conversa muito mais pessoal sobre coisas que eu nunca falei na internet e que, para falar a verdade, eu nem pretendia falar. Mas eu acho que é importante porque eu vejo cada vez mais pessoas com esse desejo de vir para cá, mas em dúvida porque tem medos e preocupações. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, vou deixar na descrição aqui para vocês verem, mas hoje eu queria falar sobre qual é a minha percepção, já estando aqui há bastante tempo, valeu a pena, não valeu a pena, quais foram os pontos positivos e negativos e de onde que a gente saiu e onde que a gente está agora. Vamos lá? Eu me chamo Cristiano, eu falo muito sobre a vida nos Estados Unidos aqui de uma forma que canal nenhum fala, então se inscreve no canal e ativa aquele sininho porque tem muito vídeo legal que é lançado toda semana e que já ajudou muita, mas muita gente. Eu e minha esposa Ana, nós tínhamos uma vida extremamente confortável no Brasil, nós tínhamos bons salários, uma boa qualidade de vida e ainda assim a gente veio para os Estados Unidos. Na época muita gente falou que a gente estava ficando louco de largar tudo no Brasil, mas aqui, já estando um bom tempo nos Estados Unidos, eu queria falar com vocês sobre como foi essa mudança, que é muito além de só pegar um avião e ir de um lugar para o outro, alugar uma casa e se estabelecer. É muito mais complexo do que isso e ela mudou completamente as nossas vidas. Só para dar um contexto, eu e minha esposa, nós nos conhecemos no trabalho. Início de carreira, nós trabalhávamos na maior empresa de consultoria e auditoria do mundo. Nós éramos trainees nessa empresa, ela recém-formada, eu finalizando a faculdade. Na época, ela era auditora, eu era consultor, e lá a gente se conheceu, nós trabalhávamos para grandes clientes, empresas muito grandes. Nós já tivemos muitos, mas muitos desafios na nossa carreira, eu até mais do que a Ana. A Ana ela sempre teve uma carreira bastante sólida, numa crescente bem constante. Eu já tive muitos altos e baixos, já passei por muita coisa, já tive muito sucesso, já perdi muita coisa, já conquistei de novo. Minha vida ela sempre passou por muito disso, até que por N motivos que um dia talvez eu conte para vocês, eu entendi o que eu tinha que fazer e aí a minha vida foi só crescendo e as coisas melhoraram muito desde então. Mas antes da gente vir para os Estados Unidos, por exemplo, a minha esposa ela estava trabalhando numa multinacional e era uma empresa que estava abrindo ações na Bolsa de Nova York, ou seja, ela ia abrir capital aqui nos Estados Unidos, era uma multinacional que foi criada no Brasil e eu já era empresário há um bom tempo, já tinha bastante tempo que eu trabalhava para mim mesmo. Vida de empresário, você sabe como que é, muitos altos e baixos, mas eu tinha acertado a mão de um jeito que as coisas estavam melhorando muito, muito por comportamentos pessoais que estavam impactando a vida profissional também. Então a gente estava numa posição muito, muito boa. Para falar a verdade, muita gente no nosso lugar diria que não tem motivo para a gente ter saído do Brasil, mas o que a gente queria era muito mais do que isso. Então vamos conversar aqui sobre o que a gente esperava encontrar quando a gente veio para os Estados Unidos, o que nós encontramos, o que nos surpreendeu e qual que é a minha opinião final em relação a tudo isso. Vamos começar com o que nós esperávamos encontrar. O que a gente queria mesmo era um ambiente fértil, positivo, para a gente poder construir uma família, sabe? Nós viemos tendo problemas no Brasil que estavam incomodando a gente demais, problemas com a escola do meu filho, que era uma escola particular em Curitiba, que foi o último lugar que nós moramos. E lá eu tive várias desavenças com a escola, porque a cultura não batia com o que a gente queria. Procuramos escolas, mudamos de escolas, e ainda assim eu já falei sobre isso num vídeo que eu falei sobre o meu filho no jiu-jitsu, que ele está competindo aqui nos Estados Unidos, inclusive ele vai ter competição agora de novo. Só que a gente via que no Brasil as coisas estavam mudando, as coisas não eram mais como antigamente e que elas estavam mudando rápido, isso estava um pouco assustador. E a gente sempre sentia aquela instabilidade, né? A instabilidade do país. A vida ela já é instável de qualquer forma, ela por si mesma já impõe um monte de dificuldades e tá tudo bem, ninguém tem medo disso na minha família, a gente abraça isso, é na dificuldade que a gente cresce. O problema é quando você vive num país que por natureza a dificuldade ela é sistêmica, né? Ela foge do seu controle. Uma coisa é aquela dificuldade que está dentro do seu ambiente, por mais que seja imprevisível, você tem gestão sobre ela. A outra é uma dificuldade externa que, cara, você simplesmente não tem como prever, não tem como saber, não tem como resolver, e aí você tem que só ficar refém daquilo ali. E isso vinha incomodando muita gente, a instabilidade do Brasil, e aí eu tô falando de várias coisas, política e tudo mais, isso estava chateando bastante a gente. Nós estávamos preocupados com segurança também, porque nós crescemos em Brasília, estávamos morando em Curitiba e estávamos tendo contato com um tipo de violência que a gente não estava acostumado há décadas atrás, e isso estava trazendo uma insegurança grande, porque a vida é uma só, né, cara? Um estalar de dedos e tudo foi embora. Então, isso realmente estava trazendo uma preocupação grande. Por exemplo, eu estou aqui agora no carro com o celular. Quantas vezes eu não gravo vídeo na rua? Isso no Brasil eu teria muito, mas muito cuidado em fazer. E a gente queria viver os benefícios de morar num país de primeiro mundo, né? Morar num país mais próspero, onde não tem tantas amarras para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, onde o progresso ele é muito mais incentivado.
e onde a gente conseguiria, e isso é muito importante, encontrar grupos onde nós queríamos conviver. Porque nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, você tem disso, né? Você consegue encontrar um grupo que seja uma cidade, um condado, um estado, ou uma vila, ou um condomínio, ou uma área, uma zona rural, de pessoas que pensam igual a você e você consegue se blindar ali, ter leis locais mais alinhadas com o que você quer. A gente estava esperando encontrar isso aqui, sabe? Porque não sei se você sabe, mas aqui nos Estados Unidos você tem leis federais, leis estaduais, e nem todas as leis federais elas entram em todos os estados têm muita autonomia, os condados têm autonomia, as cidades têm autonomia para certos pontos, então isso acaba fazendo com que você encontre a sua tribo, o seu grupo, com muito mais facilidade. Enquanto no Brasil mudou o presidente, mudou o governador, pum, sua vida mudou do dia para outro. Eu vou falar sobre o que a gente encontrou, mas eu queria ouvir de você também. Isso é muito importante, porque é uma troca, né? Eu tô sempre falando, mas eu queria conhecer vocês, eu queria saber o que vocês pensam. Vocês que vieram para os Estados Unidos ou que estão pensando em vir, deixa aqui no comentário, fala o que vocês buscam ou buscavam quando vieram, mas o que vocês buscam encontrar aqui nos Estados Unidos. É dinheiro, é liberdade, é o quê? Comenta aqui embaixo, vai ser um prazer conhecer um pouco mais de vocês, saber o que vocês têm em mente, em que momento da vida vocês estão. Vamos falar agora sobre o que a gente encontrou quando a gente veio aqui para os Estados Unidos, de fato, né? E aqui eu não vou passar pano para nada, nós encontramos algumas inseguranças, sim, isso é importante falar. Tem muita gente que pinta os Estados Unidos como aquele lugar perfeito, é claro que não é. É imaturidade pensar nisso. E nós passamos por algumas inseguranças do dia a dia, né? Algumas coisas que tiraram a gente da zona de conforto. A própria língua é um. Eu já vim com o inglês um pouco melhor do que a minha esposa, já consegui me comunicar bem mais, mas quando você passa alguns perrengues, principalmente de saúde, isso muda muito a sua forma de ver as coisas. Mas no dia a dia você acaba tendo dificuldade com várias coisas, né? Coisas simples que no Brasil você sabe resolver, como contratar um seguro de carro, contratar algum serviço para alguma coisa, tirar a carteira de motorista. São várias coisas que são bem diferentes aqui e que quando você chega, muitas pessoas não contabilizam isso. E emocionalmente, se você não estiver preparado para isso, pode parecer bobo. Você pode estar pensando, pô, Cris, mas cara, isso daí é só pegar, ver na internet e resolver. Sim e não. Sim, você consegue realmente se informar e resolver tudo que você precisa, mas não é que esse tipo de coisa vai gerando um certo desgaste. Se a pessoa não tiver com a cabeça boa, isso vai acumulando um grau de insegurança, sabe? Ela vai, cara, meu Deus, mas no Brasil eu não passava por isso. Minha vida lá estava estabilizada, ou mesmo que a minha vida não estivesse estabilizada, lá pelo menos eu sabia me virar muito melhor, eu tinha a língua nativa, enfim. Então, esse tipo de coisa ele vai jogando contra você. Essas foram coisas que a gente até sabia que podia acontecer, mas elas acabam surpreendendo um pouco a gente em como que elas realmente afetam o dia a dia, sabe? E outro ponto muito importante é que aqui a gente teve uma necessidade de nos tornarmos muito mais independentes, sabe? Os Estados Unidos eles chamam muito isso a realidade da família. E o que acontece? No Brasil, você até pode ser super independente, viver sozinho, etc. Mas você sempre tem a quem pedir ajuda, você tem uma rede de amigos com quem você pode falar, você tem familiares, enfim. É muito mais fácil de você viver nessa comunidade e até para questões familiares, às vezes a sua vida era muito mais aberta do que o que você gostaria que fosse, sabe? Tem muito mais pessoas tomando conta e dando pitaco no que você faz no dia a dia, nas decisões que você e a sua esposa tomam, no desenvolvimento do seu filho. E se por um lado tem a questão da saudade, por outro também tem o fato de que quando você vem aqui para os Estados Unidos, a vida ela, cara, escancara na sua cara e você não tem alternativa senão encarar isso de uma forma muito madura e independente. Então, não à toa, eu já vi muitas histórias de casais que vêm para os Estados Unidos e se separam. Nosso caso foi o absoluto oposto. Nós viemos para os Estados Unidos e nos unimos. Já vou falar sobre isso. Mas essa necessidade de enfrentar com muito mais independência tudo que a gente estava lidando foi extremamente importante para a gente. A minha família ela se uniu muito mais, eu e minha esposa a gente ficou muito mais próximo. É claro, isso já vinha do Brasil, mas assim, nós ficamos muito mais unidos, ressignificamos o que era família. Aqui, cara, nós construímos conceitos que nós nunca tínhamos pensado antes, incorporamos hábitos familiares que nós nunca tínhamos imaginado antes. Assim, foi uma mudança drástica para melhor. Volto a falar, ela já estava acontecendo no Brasil, mas os Estados Unidos potencializou muito mais isso, sabe? Isso talvez seja porque aqui você tem muito menos margem para errar, entende? Você está passando por tantas coisas novas, tantas instabilidades, que, cara, que se você fizer tudo certinho, você minimiza bastante os perrengues do seu dia a dia, os desgastes emocionais que você tem. Pode parecer até que eu estou sendo muito firme no que eu vou falar agora, mas eu dou minha palavra de que é verdade. Eu nunca fui tão feliz como eu sou atualmente na minha vida. Não é por causa dos Estados Unidos apenas. Na verdade, isso daqui não é nem secundário, é terciário.
Mas essa união familiar, ela fez tão bem pra gente, tão bem. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, só falar. Hoje eu tenho uma outra visão sobre o que é felicidade, sabe? E os Estados Unidos, ele, embora muitas pessoas pensem que ele é um país consumista, onde as pessoas vêm aqui para poder comprar coisas, comprar carro, comprar celular, comprar isso, comprar aquilo, na verdade ele me trouxe o contrário. Ele me liberou dessas coisas. Pelo fato de elas serem mais acessíveis, isso passou a ter um peso muito menos importante para mim. Mas a gente pode conversar sobre isso se vocês quiserem em outro momento. E eu queria falar também sobre coisas que nos surpreenderam. Uma delas é que o dinheiro você gasta ele muito rápido quando você chega. As pessoas fazem vídeos falando sobre como é barato morar aqui em comparação ao Brasil. Beleza, isso é verdade, mas quando você ganha em real e você traz o seu real para cá, converte para dólar e tem os gastos iniciais, pô, você está começando a vida do zero, né? Você não consegue aproveitar a mesa que você tinha na sua casa, o sofá que você tinha na sua casa, você não consegue usar o carro que você tinha para poder fazer a mudança de uma coisa ou de outra, enfim, é tudo do absoluto zero e tem muita gente que subestima a dificuldade que é você criar uma vida do zero. Financeiramente falando, se você deslizar um pouquinho, o dinheiro ele vai embora numa velocidade absurda. Isso surpreendeu bastante a gente. Então, quem estiver vindo para cá, eu já fiz vídeo sobre isso também, mas toma cuidado com isso, porque você pode se surpreender. Não importa o quanto dinheiro você tenha, você pode se surpreender. De verdade. Eu já vi cada história aqui e pode ser até estranho o que eu vou falar agora, mas eu já vi algumas vezes pessoas que têm menos condição financeira passarem menos perrengue do que pessoas que vêm com bastante grana. Porque a pessoa que vem apertada, ela vem já segurando a grana de qualquer jeito, tomando decisões com muita cautela, e a pessoa que vem com muita grana, às vezes ela quer replicar o padrão de vida do Brasil, e ela toma um monte de decisão ruim, e lá na frente ela vai descobrir que aquilo que ela decidiu lá atrás está atrapalhando demais os planos futuros da família, a estabilidade da família. Então, não importa se você tem muita grana ou não, sempre venha abaixo do padrão que você tem no Brasil. Isso vai ser muito importante no início, depois de 6 meses você afrouxa, segue o meu conselho que você vai me agradecer. Quando você chegar aqui, você vai entender. Um outro ponto é que a saúde ela é muito diferente. Isso daqui muita gente fala, a gente já sabe disso, estamos cansados de ouvir. Mas na prática, isso te surpreende até certo ponto, assim. A gente sabe que a saúde do Brasil ela é muito ruim para alguns pontos, muito bom para outros, né? Muita gente fala do SUS, que o SUS é isso, o SUS é aquilo, mas, cara, eu tive muito contato com médico na minha vida e, embora tenha excelentes profissionais, a gente sabe que os equipamentos são péssimos, o volume de profissionais é muito pequeno para a demanda que tem, e eu já vi muita gente passar muito, mas muito perrengue mesmo por depender do SUS para poder fazer um tratamento, principalmente quando é caso de vida ou morte. Então, esse negócio de que o SUS ele é gratuito e de qualidade não é bem assim. Ele não é nem gratuito e nem de qualidade, não para os profissionais, porque os mesmos profissionais que atendem no SUS, muitas vezes eles atendem em clínicas particulares, mas eu já vi, inclusive, profissionais onde o serviço dele no SUS é um e na clínica é outra. Agora, para quem tem plano de saúde no Brasil, a qualidade ela é muito alta mesmo, sabe? E é uma dinâmica, é um processo, é um fluxo que a gente já está familiarizado, isso faz muita diferença. Você já sabe exatamente o que fazer, você sabe que você tem que pegar o cartãozinho do plano de saúde, você chega no hospital, numa emergência, zero problema, você é tratado ali e tal. Aqui nos Estados Unidos não é bem assim, você vai querer pensar 3 vezes antes de bater numa emergência com plano de saúde ou não. Então é importante vocês pesquisarem sobre isso. Isso é uma coisa que eu teria mudado, inclusive, né, de ter mapeado antes de vir exatamente o que fazer. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Eu achava que eu tinha isso, mas na prática não foi bem como eu pensava. Uma outra coisa, e isso foi muito positivo, é que os americanos eles são muito receptivos, mas assim, muito receptivos. Pensa num povo gente boa, cara. Um povo que aceita imigrantes de uma forma extremamente calorosa. Eu não sei de onde que falam que os americanos têm preconceito com o estrangeiro. É óbvio que quando a gente fala num país inteiro tem um monte de indivíduos com características diferentes, mas é impressionante como que eu e minha família fomos extremamente bem tratados em tudo que a gente fez. Mas assim, tudo, tudo. Eles são extremamente cordiais, prestativos, gostam de conversar, são super compreensivos em relação à língua. Eu fico imaginando, né? No Brasil eu nunca tive contato, nunca, nunca. Que eu me lembro, eu nunca tive contato com algum estrangeiro. Eu fico imaginando como que é para os caras viver numa cidade, Orlando, por exemplo, onde talvez 30, 40% da população não fale a sua língua, e isso no dia a dia traz vários desafios, eles lidam com isso com uma compreensão assim inimaginável, cara, inimaginável. Sabe, americanos que estão indo ao mercado não encontram um funcionário que fale inglês, porque um monte do Walmart, por exemplo, aqui perto de casa,
eles falam espanhol, são hispanos, enfim. E os caras, eles lidam com isso numa boa, são super compreensivos, cara, eles são extremamente receptivos. Se você ouvir alguém falando diferente, toma cuidado, não vai acreditando nisso não, porque pelo menos o contato que eu tive, que a imensa maioria das pessoas que eu conheço teve, foi de que eles são muito parceiros e muito compreensivos com as dificuldades de quem tá vindo. São muito curiosos, inclusive, eles querem mesmo saber como que foi, de onde que você veio, como que era lá, como que é aqui, o que que você tá achando, se você vai ficar, se você não vai. Cara, sério, os caras são nota 10 mesmo. Até certo ponto, surpreendeu também o rigor das regras, sabe? A gente sabe que é assim, a gente ouve falar que é assim, mas quando a gente vem pra cá, a gente percebe que eles são muito pouco tolerantes, para não falar zero, com o descumprimento de regras que podem parecer básicas, sabe? Desde buscar um filho na escola, a minha esposa ela já passou por umas situações de buscar meu filho na escola, ela precisar buscar ele mais cedo. E, cara, se você não avisou até determinado horário, você pode trazer a polícia aqui que o seu filho ele não sai da aula, sabe? Eles, assim, tem aquela regra, a regra é daquele jeito ali. Ah, mas a minha esposa tá morrendo em casa, eu preciso pegar meu filho para levar para o hospital. Não importa, você não avisou antes, você não vai tirar seu filho daqui. Eles são assim, preto no branco. Pode ser que tenha pessoas que tenham tido experiências diferentes, mas acho que nós tivemos são que eles são extremamente rigorosos com tudo que é dito, combinado, escrito. E aí, quem que vai reclamar, né? A sociedade é o que é em parte por causa disso. Então, parabéns pros caras. Mas pra gente que tá acostumado com, pô, você não consegue me ajudar, cara, tô precisando pegar meu filho um pouco mais cedo e tal. Os caras, eles são muito, mas muito inflexíveis. Bom, é uma característica, né? A gente tem que lidar. Então vamos para a minha opinião final agora. Nos Estados Unidos, a gente encontrou um ambiente onde nós conseguimos sedimentar esses valores de família, a gente já conversou bastante sobre isso. É um ambiente onde a gente aprendeu a selecionar bastante as pessoas com que a gente se relaciona, quem a gente traz para dentro de casa, com quem que a gente compartilha as nossas preocupações, os nossos objetivos. Então isso se solidificou bastante na minha família. Nos Estados Unidos, ele potencializou, isso que eu vou falar agora é muito importante, ele potencializou o que nós já éramos. Não vem achando que você vai chegar nos Estados Unidos e você vai mudar. O que você já é no Brasil, ele vai ser elevado à 10ª potência, porque aqui você vai estar muito mais exposto, aqui você vai estar muito mais vulnerável. E se você é uma pessoa boa, se você tem hábitos bons, se você quer o bem da sua família, se a sua família é unida, isso vai se intensificar. Se a sua família não está bem, é muito provável que isso piore aqui. Mas fica de olho nisso. Os Estados Unidos ele potencializa muito do que você já é. E o que acontece é que o dia a dia ele te faz pensar muito pouco quando você está no Brasil. Você só vive, você só faz, né? Um dia após o outro, você está sempre vivendo, fazendo as coisas ali. Mas quando você muda de país, muda para uma outra cultura, você tem que repensar muito das suas convicções. E isso faz você amadurecer em relação a muitos aspectos, porque coisas que você fazia no automático, agora você tem que refletir sobre elas, sabe? Isso te dá uma oportunidade de repensar quais são os pilares da sua família, quais são os seus valores, os seus princípios, que tipo de convicções vocês estão dispostos a abrir mão, que tipo de convicções para vocês são inegociáveis. Isso para o dia a dia de uma família faz uma diferença gigantesca. E aí a minha conclusão é de que, cara, valeu muito a pena, mas assim, muito a pena. Não tem um segundo em que eu e a minha esposa a gente olha para trás, apesar das dificuldades, apesar de coisas que nós temos no Brasil, e a gente fala, cara, a gente precisa ir embora daqui. Crescemos muito como família, temos novos projetos, novos sonhos, coisas que nós nem imaginávamos no Brasil, de pessoas que nós éramos lá atrás e que nós, nesse processo de evolução, nos transformamos e que agora nós queremos e que, cara, deixa a gente muito empolgado para o que está por vir. Realmente viver aqui tem sido uma experiência abençoada, somos muito, mas muito gratos. Eu desejo que todos vocês possam um dia vivenciar isso. Eu espero do fundo do meu coração que a experiência de vocês ela seja tão benéfica, tão positiva para a família como foi a minha e a da minha esposa. Isso é possível, eu garanto que isso é possível, sabe? Se você vier para cá com a cabeça certa, você consegue isso também. E se inscreve aqui no canal, eu falo muito sobre como é a vida aqui, já dei várias e várias dicas para as pessoas de virem, de como se ambientar e de coisas práticas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Inclusive, se você estiver precisando de um visto para poder vir aqui para os Estados Unidos, saiba que eu posso te ajudar. Então, tem uma empresa chamada Move Vistos, é uma empresa de vistos americanos, nós somos especializados em vistos de estudante e de turismo, então abarca 95% dos vistos emitidos do Brasil para os Estados Unidos, você pode fazer com a minha empresa, nós temos a melhor mentoria do Brasil em relação a tudo isso, acredite, ela foi super pensada para ter a melhor experiência para o cliente. Então, para você ter nossa ajuda, é só clicar na descrição ou no primeiro comentário aqui fixado, que tem um link.
lá no site, logo na capa já aparece para você poder preencher o nome, e-mail, telefone. Em menos de 24 horas você vai receber um WhatsApp e o nosso time vai te explicar como que nós podemos te ajudar e o que a nossa mentoria faz que mais nenhuma faz. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, aqui na tela está aparecendo um outro vídeo do canal da Move, a minha empresa, mas é uma entrevista sensacional com um casal muito gente boa, a Gabi e o Léo, e eles estão com um bebezinho de 8 meses, estão vindo para os Estados Unidos, a gente bateu um papo e, cara, foi sensacional. Eles contaram como que foi a preparação, como que foi a entrevista, o que o cônsul perguntou, e inclusive de um perrengue que eles tiveram que foi muito importante. Então clica aqui, assiste lá, aproveita e já se inscreve no canal, que ele é novo e a gente vai trazer muito conteúdo de entrevistas e de visto, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.